Bom dia! Vamos iniciar a nossa escola dominical online. Saudações para os que estão chegando hoje e para aqueles que já estão há tempos. Eu quero convidá-los hoje a irem para o Novo Testamento. Nós vamos para a primeira carta de Pedro, São Pedro, o capítulo 1. Primeira carta de São Pedro, o capítulo 1. Abra a sua Bíblia física ou a sua Bíblia virtual. Hoje nós vamos estudar como enfrentar as provações. Como enfrentar as provações. Bíblia aberta, então nós vamos ler. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Versículos agora 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E agora versículo 5 e 6, finalmente. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Sejais contristados por várias provações. Bíblia lida, vamos pedir a Deus a direção no estudo desta manhã. Oremos. Como é bom, Pai, nós fazemos parte da família de Deus, somos o povo de Deus e estamos aqui juntos para estudar a Tua Palavra. O Senhor conhece o nosso coração, a nossa carência, a nossa necessidade. Vem falar a nós, Senhor, nesta manhã. Nos alimente da Tua Palavra e vem me preparar dignamente. Retira tudo aquilo que não te agrada em mim, me purifica, me prepara para esse estudo, para falar em Teu nome. E esteja, Senhor, falando a todos através da Tua Palavra. Agradecemos por essa hora de comunhão com ela. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Como enfrentar as provações? Nenhum de nós estamos isentos de passar pelas provações. Na verdade, essa figura, essa gravura da grande onda de Kanagawa, de Katsushika Hokusai, do Japão, reflete muito bem como são as provações. De repente, o mar da nossa vida fica revolto, está tudo calmo, bonança, e de repente muda radicalmente, e nós sentimos que as provações vêm como essa onda gigantescas, tratada nessa gravura do Hokusai, chamada a grande onda, e ela vem e é derramada nas nossas vidas. E nesse momento em que as ondas das provações vêm até nós, nós fazemos sempre alguns questionamentos. Por que somos provados? De onde procedem as provações? É possível suportá-las? E a grande questão que nós vamos tratar hoje no nosso estudo é como enfrentar as provações. Como enfrentar as provações. A carta de 1 de Pedro, não é? Nós estamos no capítulo 1. Ela é um momento histórico da igreja de Cristo, no início da sua formação, logo após a partida de Jesus para o céu, a ascensão, diz ao céu,
e ele entregou a tarefa aos seus discípulos, aos seus apóstolos, à igreja, então, e era um momento assim muito difícil para a igreja de Cristo, porque era o momento do Império Romano e havia perseguição em relação aos cristãos da época e também dos judeus da época. Então, era um momento assim difícil. E os cristãos tiveram que sair dos grandes centros, sair de Jerusalém, sair dos lugares em que eles estavam sofrendo perseguição. E o apóstolo Pedro escreve para esses judeus cristãos que estão deixando os lugares onde eles estão, deixando suas casas, deixando o que têm, para servir a Jesus Cristo como seu Senhor. E o apóstolo Pedro, então, fala a eles nesses momentos de provações. E quando nós lemos um comentário da Bíblia de Estudo Almeida, e ele traduz esse momento da seguinte forma: refere-se sim à perseguição que os cristãos estavam sofrendo ou iriam sofrer pelas mãos da autoridade romana. E nós sabemos muito bem, a história conta para nós. Foram lançados nas arenas, se tornaram piras humanas para iluminar os jardins de Nero, foram acusados de terem incendiado Roma, enfim, sofreram muitas perseguições. E esse texto, escrito pelo apóstolo São Paulo, era uma forma de dar conforto, fortalecimento e capacitação para que eles passassem por aquelas provações ali naquele momento da vida da igreja. E é claro que podemos extrair algumas coisas positivas do lado das provações. Elas são dadas por Deus para o nosso crescimento espiritual. Ele deseja que nós tenhamos cada vez mais capacitação do alto para desempenharmos o nosso papel. E nesse texto nós vamos aprender o lado positivo das provações. Em primeiro lugar, as provações vêm como um ensinamento. É uma forma da pedagogia divina nos ensinar algo para o nosso crescimento, para o aumento da nossa fé. Tivemos essa visão lá quando o povo de Israel estava no deserto. Quando nós lemos em Deuteronômio capítulo 8, 2, descobrimos: lembre-se como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova, para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. As provações vêm para que a gente cumpra os mandamentos de Deus, para que a gente dependa de Deus, para que a gente busque a Deus. E quando nós vemos em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, a colocação é bem propícia, mostrando que as provações vêm para nos ensinar. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecesse, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, todas as provas vêm para nos ensinar, para fortalecer a nossa relação para com Deus, para desenvolver a nossa intimidade com Deus. E ainda ele coloca para os israelitas, no versículo 4 de Deuteronômio 8, as roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Olha o cuidado de Deus com eles, durante 40 anos. E o versículo 5 de Deuteronômio 8 também traz para nós essa verdade. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. O Senhor age, o Senhor corrige, o Senhor guia a nossa vida. E as provações vêm, principalmente naqueles momentos que nós estamos não tão íntimos do Senhor. E quando elas vêm, nós acordamos em oração, passamos o dia em oração, dormimos em oração. E a nossa confiança, o nosso descansar em Deus aumenta cada vez mais. E se aprende, o ensino do Senhor e revela maior fidelidade a Ele. E é por meio das provações que o Senhor disciplina os seus filhos. Ele ensina
algo para o seu desenvolvimento espiritual. Quando nós vemos em Hebreus capítulo 12, o versículo 6 e 7, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Então Deus usa as provações para nos corrigir, para nos colocar no caminho certo, no caminho correto. Ele usa as provações para nos dar mais capacitação, para desenvolvermos a missão que Ele tem, para que cada um de nós desempenhe onde nós estivermos. E ainda, a maneira que a gente enfrenta as provações confirmam a nossa integridade espiritual. É muito fácil nós falarmos de Deus, falarmos do amor de Deus, da grandeza de Deus, cantarmos a grandeza de Deus, o amor de Deus. Agora, na hora em que passamos nas provações, nós mostramos a Deus se estamos realmente vivendo aquilo que cantamos e aquilo que pregamos. Quando nós lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 8, aprendemos isso. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passar por várias provações. Graças a Deus, as provações, porque elas nos fizeram chegar mais próximos a Ele. E Tiago ainda vai nos ensinar. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então veja bem, as provações vêm para nos dar ensinamento, é a pedagogia de Deus, mas elas também vêm para confirmação da nossa fé. E as provações vêm para nos purificar, nos limpar, nos lavar, tirar de nós tudo aquilo que está em desarmonia com a vontade de Deus e nos dar também autenticidade, que nós possamos refletir de fato no nosso viver aquilo que nós professamos crer, mostrando como é a nossa fé diante das provas. E é 1 de Pedro, capítulo 1, que nós estamos estudando, o versículo 6 e 7, nos traz essa verdade. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, reduz em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Saibam, as pessoas pedem, aumenta a nossa fé, fazem orações pedindo, suplicando por isso. E quando vêm as provações, elas são colocadas no caminho para que realmente a nossa fé seja aumentada, ampliada. E olha o que o salmista nos diz no Salmo 119, versículo 71. Foi bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quando nós passamos pelas aflições, pelas dificuldades, nós passamos a conhecer esse Deus maravilhoso. Passamos a descansar nesse Deus todo-poderoso. Passamos a esperar em Deus e a colocar a nossa vida totalmente nas mãos dEle. E vamos vivenciando o seu cuidado, o seu amor, e vamos fazendo a sua vontade. Mas vejam bem, além, as provações nos dão ensinamentos, confirmam a nossa fé, mas elas também dão um fortalecimento da esperança. Porque a nossa fé, basicamente, é em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não temos fé em homens, em pessoas, em coisas, em bens. E a nossa esperança também está sempre em Deus, em qualquer circunstância. Por isso, estamos na fase boa, numa fase em que estamos ali sentindo o cuidado, a proteção, a graça de Deus está sendo derramada. Glória a Deus por isso, e nós estamos ali firmes na fé. E vêm as dificuldades, vêm as provações, vêm as ondas tempestuosas, e nós estamos firmes, confiantes, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que vela por nós, que zela de nós e nos guarda e nos protege. E Ele é a única esperança que nós temos realmente em qualquer momento da nossa vida. E 1 de Pedro, capítulo 1, 3, traduz isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança.
pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É tão triste, nós tivemos muitas pessoas, amigas que partiram essa semana, mães, pais, filhos que partiram essa semana. Tivemos algumas tragédias em nível de Brasil devido às chuvas de verão, de primavera. E nós nos entristecemos, mas sabemos que vamos encontrar novamente com todos eles. Porque assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, eles também vão ressuscitar na volta de Jesus Cristo. Então, o momento é temporário, estamos sem eles temporariamente, mas eles já estão com Deus e um dia nós iremos para eles, estaremos com eles para sempre. Então, a nossa esperança é cada vez maior nele. E quando nós lemos 2 de Pedro, agora o capítulo 1, 16 a 21, isso reforça ainda mais. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. O próprio apóstolo Pedro viu. Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E o corpo glorioso dele ali esteve presente com ele, o mesmo corpo que nós vamos receber na volta de Jesus. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica que lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. E ainda o versículo 19. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E é maravilhoso saber que o Espírito Santo está dentro de nós, está a agir, está a falar conosco, hoje através da palavra de Deus, e Ele está nos guiando e nos mostrando a verdade de Deus e nos dando a segurança, a certeza da vida eterna, que nós já temos em Cristo Jesus e vamos receber na volta de Jesus Cristo a vida plena com todos aqueles que o têm como seu Senhor e Salvador. E a fé, na verdade, faz ver além das provações. Então, a esperança que há em nós nos capacita a isso, dada por Deus. E em 1 de Pedro 9, traz: Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. E é tão especial quando lemos, e a palavra nos dá essa segurança, em saber que temos salvação eterna, vida eterna com o nosso próprio Deus. E isso, quando lido em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 a 4, o apóstolo Paulo orienta a nós acerca dessa segurança e fortalece-nos na esperança da vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 4 nos diz: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E nós sabemos que essas provas que vêm, elas operam em nós, nos dando paciência, calma, serenidade, tranquilidade. O Senhor está cuidando de nós, o Senhor está conosco. Não estamos sozinhos em nenhum momento para enfrentar nenhuma situação. Seja quando vamos aos hospitais, enfrentamos a morte, enfrentamos os perigos, enfrentamos as tempestades que nos sobrevêm das mais variadas formas, mas estamos tranquilos no nosso coração por essa capacitação que nos é dada nesse momento de tribulações. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Então é tão importante nós estarmos atentos que as provações têm esse lado positivo para nos ajudar. Nós podemos aprender, somos ensinados, não é? E temos o entendimento maior, que é a confirmação da nossa fé e ainda mais o fortalecimento da esperança. E
Como enfrentar as provações? Primeiro ponto importante que é destacado para nós, com sobriedade, com equilíbrio, com tranquilidade. Né? E muita gente, quando ela vem, vamos dizer assim, pode ser tentado a não agir dessa forma, porque não estão tendo aquele discernimento do seu propósito. Muitas pessoas, nas horas que vêm as provações, se rebelam ou blasfemam contra Deus. E sempre estão ali. Por quê? Porque eu? Por que a situação? Jamais nós podemos ter essa resposta, porque a resposta do porquê é de Deus. Nós sempre estamos com aquela consciência de para quê? Qual o propósito de Deus em nós estarmos nessa situação? Os filhos de Israel, no deserto, não confirmaram a sua fé e se fortaleceram na esperança. É triste ver isso, mas eles passaram pelas provações e não tiveram sobriedade. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 10, de 1 a 3, traz isso para nós. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Olha que maravilha! Ele está lembrando aquele momento em que o Senhor Deus tira o povo de Israel do Egito e eles passam pelo mar vermelho. E tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E a nuvem esteve com eles durante o dia, os acompanhando, servia como toldo. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. O Senhor Deus mandou comida lá do céu. Veio o maná, caía comida do céu para eles ali no deserto. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas veja bem, versículo 5 de 1 Coríntios 10. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Todos aqueles que saíram do deserto, eles morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eles não se aperceberam do poder de Deus presente ali com eles. A comida vinha do céu, a água vinha da rocha, e durante todo o tempo da passagem, os pés não se cansaram, as roupas não se gastaram, o Senhor estava operando, o milagre estava sendo feito ali naquele lugar. E olhe bem no versículo, eu li o versículo 4 e 5, agora o versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Eles se voltaram contra Deus, praticaram coisas que não agradavam ao Senhor Deus. E o versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. E ainda vai o apóstolo São Paulo colocando, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Reclamação, murmuração, isso não é padrão daquele que confia, daquele que descansa em Deus, daquele que espera em Deus. E ainda diz o texto, essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E o versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós não somos nada sem depender de Deus. Nós não realizamos nada se Deus não estiver presente conosco, se nós não estivermos servindo a Ele de todo o coração. Amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como a si mesmo. E aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. E ele termina o texto, o versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então isso é ponto pacífico. Todas as provações que vêm são provações que nós temos capacitação para enfrentá-las e suporte de Deus para passar por elas. Agora nós precisamos realmente estar confiando plenamente nele e estarmos com sobriedade e saber que Deus tem um propósito para tudo aquilo. E ainda diz, mas Deus é fiel, olha a promessa,
e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Qualquer provação que venha na nossa vida, nós temos o suporte de Deus para enfrentar, para passar por elas, para superá-las, porque a nossa força vem de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É na força divina que nós enfrentamos qualquer prova que venha em nossa vida e Ele nos dá toda a capacitação para superá-las e vencê-las. Agora, devemos então enfrentar. O versículo 13, de 1 de Pedro, traz uma orientação a nós. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. É tão bom viver na graça de Deus em qualquer situação. Sentir a presença dele real e viva, poderosa nos nossos corações. É maravilhoso nas horas que estamos mais tranquilos, o mar não está revolto da vida, sentimos aquele poder maravilhoso. E quando nós estamos em provas e dificuldades, nós temos esse poder de Deus maior ainda. A capacitação do alto, as porções dobradas do Espírito Santo em nossa vida. E é claro que nos dias atuais, em tempos atribulados que nós vivemos, nós devemos demonstrar, primeiro ponto importante, como enfrentar a aprovação. Sobriedade, ou seja, equilíbrio. Equilíbrio no pensar, no olhar, no falar, no tratar. Então isso é fundamental diante das provações. E lembrando sempre que cada pessoa que está ao nosso redor age de uma forma, tem um comportamento diferente, está num estágio espiritual diferente. E nós temos que ter bastante sobriedade para superar as provações que estamos passando e ajudar aqueles que estão conosco no mesmo barco, diante daquelas ondas tempestuosas que vêm em nossas vidas. Mas veja bem, em segundo lugar, dependência da graça divina. Quando nós vemos aí o versículo 13, de 1 Pedro, o versículo 13, a segunda parte do versículo, olha bem aí. Esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. A dependência da graça divina, então, sobriedade, em primeiro lugar. A dependência da graça divina é indispensável para o enfrentamento das provações. A graça de Deus é um favor imerecido do Senhor dado a nós. Sentimos naquele momento uma força espiritual vinda do Espírito Santo que nos dá entendimento, força para passar pelas provas, para agir, para se comportar e para auxiliar aquelas pessoas também que estão a passar em provas. E é isso que 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10, orienta a nós nesse momento em que nós devemos depender da graça divina. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que nós descobrimos que nós não somos nada. É na fraqueza que nós passamos a depender inteiramente a Deus. É nos momentos de fraqueza ali que nós entregamos tudo a Deus. E passamos a entender que a vida só tem sentido ao servir a Deus de todo o nosso coração e Ele ser o centro da nossa existência, e nós viemos aqui para cumprir os seus propósitos. E ainda ele diz, o apóstolo São Paulo, a experiência dele, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ainda diz, portanto, olhem a conclusão, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando nós estamos passando por todas essas tribulações, essas ondas tempestuosas, nós sentimos uma força divina como nunca.
E isso nos dá um crescimento espiritual, isso aumenta a nossa fé de uma forma poderosa. E nós rogamos a Deus, aumenta a nossa fé, e Ele nos coloca diante das provas para que realmente nós cresçamos e desenvolvamos. Imagina o apóstolo, e esse desenvolvimento da nossa vida espiritual. Como o apóstolo São Paulo, ele tinha um espinho na carne, nós não sabemos o que é, mas era colocado por Deus para que ele se fortalecesse, ele o buscasse, e que ele não fosse envolvido por nada que atrapalhasse a sua intimidade com o nosso Deus. Por isso, a graça de Deus é capaz de suplantar as provações enfrentadas por nós. Por maiores que sejam, essa graça nos dá toda a direção, todo o cuidado, toda a força. E quando nós vemos o Salmo 63, o salmista celebra a sua eficácia dessa graça maravilhosa, desse poder de Deus inerente a nós, dado pelo Espírito Santo. Salmo 63, o versículo 3 e 4. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. E é essa graça que faz com que a gente dependa de Deus e viva uma vida segundo os princípios de Deus e cumpra os seus propósitos, e Ele nos use para auxiliar aqueles que ainda não estão participando dessa alegria, dessa bênção que é a graça de Deus em suas vidas. Mas vejam bem, terceiro ponto importante, como enfrentar as provações. Em primeiro lugar, aprendemos aí com sobriedade. Segundo lugar, a dependência da graça divina. E agora, para um crescimento em santidade. 1 de Pedro, capítulo 1, 14 a 16, orienta. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, com os desejos, que antes havia em vossa ignorância, porque antes a gente conhecer Jesus Cristo, os nossos desejos não eram fazer a vontade de Deus, mas era fazer a nossa vontade. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quando nós falamos que somos santos, a ideia bíblica é separados. O que é ser um santo? Você é um santo, eu sou um santo. Temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos uma vida separada de tudo aquilo que não honra a Deus. Isso é santidade. E porquanto escrito está, sede santos porque o santo, o nosso Deus é santo. E Ele quer a nossa vida santa, uma vida limpa. E as provações vêm para nos purificar, para nos lavar, para que a gente se arrependa de todos os pecados, de todas as faltas cometidas contra o Senhor, e a gente cresça em santidade. E há um desafio, né, para a gente crescer em santidade, porque a aprovação é como o ouro, ele é depurado ali pelo poder do fogo. E as provações também são assim. Nós tivemos aqueles, lá no livro de Daniel, se você não leu ainda, os amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha ardente e foram colocados à prova ali. E, vejam bem, o Senhor Deus operou ali de tal maneira que eram 4 na fornalha. Era o próprio Deus presente com eles. E eles passaram ali pelo fogo, mostrando a sua fé, a sua confiança em Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões, no mesmo livro de Daniel, que você não leu ainda, e ele confiou em Deus. E Deus esteve ali, fechando a boca dos leões. Então, é tão especial, não é? O próprio nosso pai Abraão foi provado. Deus pediu seu filho em sacrifício. E o pai Abraão ali, com a firmeza, a confiança em Deus, estava disposto a sacrificar o próprio filho para cumprir a vontade de Deus. E é claro, tudo isso é usado realmente para a nossa santidade, para a nossa vida separada. Porque a partir do instante que nós temos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, o Espírito Santo habita em nós, vai nos lavando, e tudo aquilo que a gente fazia que não honrava a Deus, nós não temos prazer nenhum em fazer nada daquilo. Porque aquilo não me dá paz, não me dá alegria. Os prazeres dessa vida são momentâneos, passageiros, e eles não me trazem paz, alegria no coração que Cristo me dá. Quando nós lemos em 1 de Pedro 3,14, temos uma orientação. Todavia, ainda que venhais a sofrer
porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. E o capítulo 3, versículo 15 ainda. Antes, santificai a Cristo, como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. E aprendemos que, em meio a essas lutas da vida, as provações, que o nosso caráter como cristão é forjado. Forjado é tão importante, não é? Não é ter, mas é ser. Como William Shakespeare dizia, to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, essa questão, que é o mais importante. Ele forja, ele lava, ele prepara o meu caráter segundo o querer, segundo a vontade de Deus, e porque eu tenho um coração que serve a Deus. O apóstolo Pedro ainda conforta, não é, aquele povo que vivia sobre todas aquelas provações ali do Império Romano em relação à vida da igreja da sua época. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se humilhe debaixo da graça de Deus, se coloque diante de Deus. É impossível a gente ter um crescimento espiritual sem ter essa intimidade, sem estar em oração, sem estar em comunhão com Deus. E ainda, no versículo 7 do mesmo capítulo, 5, 7, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Coloque todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todos os seus temores, todas as suas síndromes. E aí no versículo 8, capítulo 5, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E ainda no versículo 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Lembrando que o sofrimento é algo presente na vida humana, desde que nasce, e o sofrimento será conosco acompanhando sempre toda a nossa vida, como acompanhou o nosso Senhor Jesus Cristo até o momento da sua morte e ressurreição, nós também vamos passar. Ele próprio nos orienta, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e ele nos dá a capacitação para isso. E no versículo 10 de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10 de 1 de Pedro, traz: e Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá a sua vida. Então vejam bem, como enfrentar as provações, né? Nós aprendemos até então aí a importância, não é, da gente lembrar sempre que, basicamente, nós temos que viver, né, totalmente confiando, esperando, aguardando e firmes, com sobriedade. Tudo vai para nós. Depois, a dependência da graça divina. Em terceiro lugar, o crescimento nosso em santidade. Mas agora, em quarto lugar, aí está colocado o terceiro, mas é o quarto, obediência à verdade. 1 de Pedro 1, 22 nos diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Essa é a verdade primordial, não é? É obedecer, viver na verdade. O cristão não vive nas fake news, não envia fake news, não está interessado na mentira. O cristão procura não mentir. E nas provações, muitas pessoas vacilam, abandonam a verdade, são levadas por conselhos errôneos e tomam atitudes equivocadas, não é? Nós temos uma personagem bíblica, foi Jó. Ele foi desafiado a abandonar a verdade, né? Foi desafiado a abandonar a verdade. Jó foi tomado, perdeu toda a família, perdeu todos os bens,
Só não perdeu a esposa. E ele foi desafiado a abandonar, a deixar de confiar em Deus. Ele estava sendo provado ali, naquele momento da sua vida, da sua prova. E quando nós lemos Jó capítulo 19, 25 a 27, observamos isso. Observamos a importância de, nesse momento, estar obedecendo à verdade. Não se deixar levar pela mentira. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Mesmo ali, o corpo sofrendo, padecendo, mas ainda ele se mantinha firme, obediente à verdade. E ele não abriu mão de maneira nenhuma, né, aquelas verdades. E nós também, diante das provações, não abandonamos e não abrimos mão das provações, mas nos mantemos perseverantes no momento que estamos a passar por elas. Romanos 12, 12 traz para nós: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E é tão bom, a gente desenvolve uma intimidade com Deus nas provações como nunca. A gente vive, cumpre a orientação dada pelo apóstolo São Paulo: orai sem cessar, vigiai e orai. Orai sem cessar são princípios fundamentais para todos nós, em provação ou não, mas no momento de provação nós percebemos e sentimos isso. E aprendemos aí a obedecer à verdade. E agora, em quinto lugar, não é? Nós temos aí diante como enfrentar as provações. A prática do amor fraternal. 1 Pedro, capítulo 1, 22, traz para nós: para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. E é nessas horas de enfrentar a provação que o amor fraternal, o amor para o meu próximo, pelo meu irmão, aflora. E a prática desse amor é essencial para atravessar os momentos de provações. E nelas, nós estamos juntos com aquelas pessoas que passam as provações, damos assistência, damos carinho, damos atenção e transmitimos às pessoas segurança. Hoje elas estão passando por aquela prova, amanhã serei eu. Hoje eu dou suporte a ela no momento que ela passa, amanhã será ela a dar todo o suporte a mim. E a gente vai se sentir fortalecidos naqueles momentos da prova. E o apóstolo João orienta. 1 de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. E o amor ali presente me dá segurança da presença de Deus ali. E as pessoas que estão ao meu redor expressando esse amor, ajudando, estendendo a mão, né? Reflete ali a segurança, o conforto e encorajamento. O Senhor Deus age, usa as pessoas ao nosso redor, nos usa para ser essa oportunidade de ajudar a pessoa que está a passar pela prova. Mas vejam bem como enfrentar as provações. Sexto ponto importante: nós temos agora a perspectiva de eternidade em relação ao que é temporal. É tão importante termos consciência de que as provações, elas são passageiras. É por um momento da nossa vida que o mar fica revolto, as ondas tempestuosas das provações chegam até nós. E 1 de Pedro 1, 22 e 23 tem até algumas palavras escatológicas, ou seja, coisas que falam dos últimos tempos, das últimas coisas da vinda de Jesus Cristo. Olha o que diz o texto: assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. E olha aí: fosse regenerados não de semente perecível, mas imperecível,
pela palavra de Deus que vive e permanece. E ainda o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24 a 25, traduz: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é essa a palavra que entre vós foi evangelizada. E é essa palavra realmente que nos dá a perspectiva de uma eternidade com Deus. E ainda mais, uma herança futura, que nós, como filhos de Deus, aguardamos. Então, no momento de provação, nós sentimos que vamos receber a glória celestial, vamos estar com o Senhor para sempre. E a certeza, não é, dessa herança futura, nos auxilia a suportar as provações dessa vida. Quando nós lemos Romanos capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nem se comparam com o que vamos receber na glória celestial. Os nossos irmãos lá, que receberam a orientação de Pedro, a igreja no início, a igreja chamada primitiva, hoje eles estão na glória com o Senhor. E nessa perseguição que houve do Império Romano aos cristãos, foram mortos Paulo, Pedro, todos eles foram mortos, todos os apóstolos, nessa perseguição. E hoje já estão desfrutando da glória celestial. Foi passageiro. E uma coisa importantíssima, a orientação dada por Jesus Cristo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é ponto preponderante para a nossa vida espiritual e o nosso enfrentar as provações, porque elas estão diante de nós. Se ainda não chegaram, vão chegar, e quando elas vierem, nós estaremos preparados para enfrentá-las. Concluindo, nas provações, nunca desanimar e nem desesperar. Mas o que aprendemos hoje? Como enfrentar as provações? Sobriedade, equilíbrio, dependência da graça de Deus. E nesses momentos o que vai acontecer? Nós vamos crescer em santidade. E uma vida reta, uma vida limpa, pura, nós vamos estar sendo capacitados a obedecer à verdade. E nisso nós vamos envolver a prática do amor fraternal. Porque a essência de Deus, Deus é amor. E é no amor que nós vivemos, e é pelo amor que deve ser conduzida a nossa vida em toda e qualquer circunstância, seja de provações ou não. E ainda aprendemos hoje, além de fixar o olhar nas coisas espirituais e eternas. O mais importante nessa vida é o eterno, é o espiritual. O corpo perece, o corpo desaparece, o corpo vai ao pó, mas o espírito vai a Deus. E é a segurança de que tudo nessa vida é temporário. E nós teremos a verdadeira vida eterna com o Senhor. Assim como os nossos irmãos lá da Igreja de Cristo primitiva superaram, passaram, hoje estão em glória, faz 2000 anos já que tudo isso ocorreu lá em Roma, né, a perseguição, a orientação dada pelo apóstolo Pedro, hoje estão na glória, desfrutando, e a igreja desenvolveu-se durante esses 2000 anos. E nós estamos aqui para desempenhar o nosso papel. E como eles o fizeram, vamos cumprir. E confiantes e capacitados, como o apóstolo Pedro nos orientou hoje, a enfrentar as provações. Que Deus abençoe. Amém. Concluindo a nossa escola dominical, nós vamos cantar esse hino, Sossegai. É uma composição da Mary Ann Baker, lá de 1874, do Horatio Richmond Palmer, também de 1874, e quem traduziu foi William Ernst Minger, de 1903, Sossegai. E é um hino que é uma oração, para nós estarmos passando nas provas. E a letra nos orienta. Mestre, o mar se revolta, e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos?
Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sossegai. A segunda parte ainda nos diz: Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. E a última parte que iremos cantar: Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Eu li, né? Eu não passei para vocês a parte, mas não tem problema. Ouvimos bem a orientação aí que nos foi colocada pelo hino. E nós vamos cantar esse hino. Mas antes, nós vamos orar. E nós estamos agradecendo as respostas às nossas orações, né, dadas por Deus. E muitas pessoas essa semana solicitaram as nossas orações. Nós temos uma companheira de educação que quebrou o fêmur, Dona Beatriz, vamos estar orando por ela. Nós temos a mãe da Geisa, a Dona Sônia também, que precisa da graça de Deus. Nós temos algumas pessoas que pediram as nossas orações e nós estaremos orando por elas. Já estamos orando, temos seus nomes e já estamos orando por elas. Nós temos pessoas que perderam os entes queridos também, pedindo que o Senhor conforte. Nós temos um país em mudanças, um país e os estados brasileiros. Devemos estar em oração por todos e pelas famílias e por todos aqueles que estão com problemas os mais variados. Vamos estar orando, pedindo a Deus a direção, o cuidado, não é? Especial. E nós temos um amigo, irmão, Paulinho, que essa semana também está sob exames, precisando da graça de Deus. Então eu gostaria que a gente estivesse orando aqui, nas suas orações particulares, lembre-se deles. Vamos orar. Senhor, como é bom, nós temos um Deus Todo-Poderoso. Por mais que as provações venham em nossa vida, as tempestades, mas a segurança de que no barco da nossa vida o Senhor está conosco. E assim como o Senhor Jesus, com os seus discípulos ali no mar revolto, o Senhor orientou-os, mostrou o seu poder ali ao acalmar o mar. E eles puderam ver, crescer, confiar e aprender a depender em Deus. Quando viram o poder de Jesus ali, dando ordens à natureza, e ali, ó Pai, operando de uma tal maneira que o mar voltou à tranquilidade. E nos alegramos porque o mesmo Jesus que estava com os discípulos ali no barco é o mesmo que está conosco. Ele nos acompanha o tempo todo, está presente em nossa vida. E é maravilhoso saber que esse Jesus maravilhoso, ele veio, morreu e ressuscitou, está à direita de Deus, onde intercede por nós, é nosso advogado no Pai, e derramou o seu Santo Espírito. É maravilhoso saber que o Espírito Santo tem agido, tem nos lavado, nos purificado e nos preparado para enfrentar as provações. Agradecemos, Senhor, pelas orações atendidas. Em especial, colocamos, ó Pai, a Dona Beatriz, pedindo
a sua cura, não é física, mas muito mais espiritual. E seja acompanhando o Paulinho lá, naquele momento em que ele faz exames, restaurando a sua saúde. E seja, ó Pai, acompanhando o Dimas na sua cirurgia ali, em seu cérebro, o assista com a tua graça, com o teu poder. E seja, ó Pai, acompanhando todos aqueles que perderam seus entes queridos, confortando seus corações. Nos lembramos da nossa companheira de educação também, Lurdinha, que perdeu a sua mãe hoje, a dona Elisa, que o Senhor esteja confortando o coração de Lurdinha e de toda a sua família. E seja, ó Pai, com todos aqueles que pediram orações, com os mais variados problemas, que o Senhor esteja operando, transformando, guardando. Guarda as nossas vidas, nos fortaleça. E seja, ó Pai, acompanhando também a recuperação do tio Davi, dando a ele, Senhor, suporte e restaurando o seu físico, levantando aquele teu servo, Senhor. Guarda juntamente com ele toda a sua família. Nos derrama a tua paz e a tua alegria. E agradecemos por essa escola dominical. E fala conosco pela tua palavra durante a semana, nos estudos que faremos, cada um de nós, ao lermos a tua palavra. Oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o hino. Pois todos ouvem o teu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre da grande grandeza, que quer hoje consumir, na dor que perturba e palma, te imploro, venha de ondas do mal que me colhem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a obedecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encadelar no mar, a ira dos homens, o gênio do mal, nas águas não podem ela pregar, que leva o Senhor em do sempre mal, pois todos ouvem o teu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração quase acalma, quem poderá ficar? Fica ao meu lado, o mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto deste poder. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encadelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem não pregar, que leva o Senhor em do sempre mal, pois todos ouvem o teu mandar, sossegai,